alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje trabalharemos a nossa aula de número 58 da disciplina de matemática. Hoje a gente vai trabalhar a segunda parte sobre plano cartesiano. Então, os objetivos dessa aula são retomar os conceitos sobre plano cartesiano, compreender o que são planilhas eletrônicas, interpretando algumas, localizar objetos no plano cartesiano, definindo as coordenadas, e mover pontos no plano cartesiano modificando as coordenadas. Então, para essa aula, vocês precisam do lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de matemática. Então, vamos dar uma retomada. Então, na aula anterior, vocês começaram um estudo aí sobre plano cartesiano, compreendendo aí que ele é uma forma de localizar alguma coisa em um determinado espaço utilizando coordenadas. Então, nós temos a abscissa, que está na horizontal, e nós temos a ordenada, que está na vertical. Eu puxo um ponto da ordenada, eu puxo um ponto da abscissa e chego a um ponto específico, ok? Então, essas são as minhas coordenadas para eu chegar naquele local. Hoje a gente vai continuar trabalhando aí sobre plano cartesiano e a gente vai envolver uns outros aspectos, como, por exemplo, a planilha eletrônica e a localização de locais, de objetos em um plano cartesiano, tá? Então, planilhas eletrônicas. Então, a planilha eletrônica é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para realizar aí cálculos, né? De um modo mais intenso se utiliza cálculos e apresentação de dados, né? Então, cada tabela formada aí por uma grade composta por linhas e colunas. As planilhas eletrônicas, elas são ótimas para a gente estar organizando aí determinadas informações. São bastante utilizadas em empresas, principalmente nessa questão financeira, né? Então, organizar dados, organizar valores, compra, venda, enfim. As planilhas eletrônicas, elas são ótimas. E eu trouxe um exemplo para vocês, para estar realizando uma análise aqui de uma planilha eletrônica, o controle de notas bimestrais. Então, assim, se utiliza até por professores, né, colocar as notas dos alunos em uma planilha, fica muito bem organizado, fica simples de achar e eu posso utilizar as minhas coordenadas também. Por exemplo, me diga qual é a nota que está, a nota ou falta que está no F6, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou até o F e vou até o 6. Então, é geografia no F aqui, nota 4 do terceiro bimestre, tá? Então, isso que vocês já estavam fazendo na aula anterior, que é ali que vocês começaram o estudo sobre plano cartesiano. Então, eu tenho duas coordenadas que vão me chegar a um determinado ponto, ok? Então, aqui como exemplo, tabela de controle de notas bimestrais. Então, o aluno, ele colocou as matérias que ele estuda na escola, primeiro bimestre a nota e depois já ao lado a falta, tá? E assim com os outros, segundo bimestre, falta, terceiro bimestre, falta, quarto bimestre, falta. Então, a gente não vai analisar toda essa planilha, mas só para intensificar um pouquinho aqui para vocês. Matemática, por exemplo, no primeiro bimestre ele tirou nota 8, no segundo 8, no terceiro 7 e no quarto 7. A gente percebe que a nota dele se manteve, depois decaiu e se manteve, tá? Número de faltas não teve no primeiro, teve 2 no segundo, nenhuma no primeiro e 2 no quarto, ok? E assim são com as demais informações. Notem como é fácil de localizar. Eu quero saber quanto que foi terceiro bimestre história, por exemplo. Terceiro bimestre está aqui, vai seguir uma sequência, não vai começar quarto, segundo, enfim, vai seguir uma sequência. Terceiro bimestre, história aqui, está nessa linha 5, terceiro bimestre, nota 3, por exemplo. Tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um exemplo na questão de controle de notas. E agora, a gente vai definir aqui as coordenadas, aqui eu trouxe de um modo bem simples para vocês, com cores, tá? Então, qual que é a coordenada, as coordenadas em que se localiza o amarelo, o verde e o rosa? Lá no caderno de vocês anotem. Lembrando, primeiro vai a minha abscissa, no caso a minha abscissa não está embaixo, ela está em cima, a abscissa, e depois vai a minha coordenada. Tá? A gente já volta com as respostas. Então,
as respostas aqui. O o amarelo, seria A7, está no A, está no 7. O próximo verde está no C e 3. E o rosa está no D e 6, tá? Espero que tenham acertado. Tem que ficar nessa sequência, tá? Porque primeiro se vai a abscissa, ou seja, que está na horizontal, e depois que está na vertical. Localização de objetos no plano cartesiano. Então, localizar objetos no plano cartesiano vai exigir que você compreenda que você compreenda e consiga localizar dentro das escalas do plano cartesiano, que a gente já trabalhou na aula anterior, tá? Então, a gente vai estar treinando isso agora. Então, notem aqui que nós temos um espaço, a gente pode compreender como um bairro, uma cidade, enfim. E nesse espaço, os locais, as árvores, parque, praça estão localizados em um determinado espaço e a gente vai localizar eles através das coordenadas. O exemplo que está em destaque aqui seria esse prédio. Ele está na coordenada E5, ok? Na horizontal está E e na vertical 5. E é isso que eu quero que vocês façam com os demais, tá? Por exemplo, essa árvore. Em quais coordenadas ela está? Ok? Nesse caso tá B o quê? B2. Isso vocês vão fazer com todos, tá? Então dá um pause ali no slide para conseguir analisar bem o slide e anotem no caderno de lápis de preferência, tá? Sempre começando com a letra, nesse caso, porque é a letra que está na horizontal. Então, as respostas estão aqui, pessoal. Então, essa primeira árvore seria o B2, o parque, o B4, aí a praça está no D e está no 2, a outra árvore está no D e está no 4, o prédio que a gente já tinha visto está no E e no 5, o carro está no G e no 4, a árvore no H2, a outra árvore aqui no I5 e a casa está no J2. Ok, pessoal? Essas seriam as respostas. Primeiro, as letras, porque é a abscissa primeiro, né, o que está na horizontal, e depois o número, que no caso é a ordenada que está na vertical. Agora, a gente vai trabalhar uma questão bem simples, tá? Conseguindo compreender plano cartesiano, como localizar, movimentar as coordenadas é bem tranquilo, tá, pessoal? Então, a movimentação de coordenadas acontece quando ocorre o deslocamento delas, ou seja, eu mudo, elas estão em um ponto e eu vou migrar ela para outro ponto, tá? Vamos praticar essa movimentação de coordenadas, então. Vocês têm ali a planilha eletrônica de vocês, que era ali o A7, o C3 e o D6. Vocês agora vão mover um ponto para o lado direito de vocês, tá? Move um ponto para o direito. Observem no slide, não precisa fazer tudo isso, tá? Só observar. Move um ponto e define aí qual que são as coordenadas. Então, as respostas, pessoal. Então, era primeiro A7, C3, D6. Eu movi do A7, eu movi um ponto para a direita, então se tornou o B7. Aí, aqui o próximo era o C3, movi um ponto para a direita, se tornou o D3. E o rosa era o D6, movi um ponto para a direita, o D foi para o E, então agora é o E6. Espero que tenham acertado. Treinando um pouquinho mais. Pessoal, agora lá no caderno de vocês, eu vou pedir para vocês desenharem aqui esse plano cartesiano. Não precisa fazer essas linhazinhas no meio, tá? Vocês vão fazer apenas isso daqui, ó. Do 0 ao 14, como abscissa, tá? Do 0 até o 14. E depois da ordenada do 0 até o 10.
É isso daqui que vocês vão fazer. Coloca os números ali, 0, 1, 2, 3 até o 14. E daqui do 0, 1, 2, 3 até o 10. Daí eu já vou passar o exercício para vocês. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as coordenadas. Nós temos a coordenada F, tá? O F vai estar posto aqui no meio, que seria o 9, 6. Marca lá, né? Puxa o 9 de cá, puxa o 6 de cá e chega num ponto. Nesse ponto, você vai marcar a letra F, tá? Aí a mesma coisa com os demais. O 14 e 10, você vai marcar a letra G. Então, puxa o 14, puxa o 10, chegou lá, letra G. E o H seria 12, 1. Mesma coisa, tá, pessoal? Dá um pause ali no slide e façam essa atividadezinha lá no caderno de vocês. As respostas, então, aqui nós temos o F aqui, que seria o 9, 6. Aí nós temos o G, que é o 14, 10. E nós temos o H, que é o 12, 1. Espero que tenham acertado. Se não acertaram, volta ali e faz para ficar certinho. Agora, pessoal, vocês vão deslocar cada ponto que vocês conseguiram, cada coordenada para a esquerda e uma coordenada para baixo. Então, vocês vão um ponto para a esquerda e um ponto para baixo, em cada um. E aí, vocês vão descobrir qual é essa outra coordenada, tá? Então, por exemplo, o F. O F, se eu desloco um ponto para a esquerda e um ponto para baixo, eu vou chegar aqui no 8, 5, ok? Um exemplo. É assim que vocês vão fazer com os demais. Então, pessoal, esse é o primeiro que vocês tinham e esse seria o segundo. Provavelmente vocês fizeram no mesmo plano cartesiano, então vai estar tudo em um só. Então, primeiro nós tínhamos o 9, 6, desloquei, se tornou 8, 5, notem que diminuiu cada um. 14, 10 era o G, se tornou 13, 9, desloquei um ponto para a esquerda e um ponto para baixo. E o H era o 12, 1. Eu desloquei um ponto para a esquerda e um para baixo, ficou o 11 e o 0. Nessa linha, se fica em cima da linha, é o 0. Pessoal, então vocês terminaram essa lição. Ótimo! Tomara que vocês tenham conseguido aí compreender essa questão do plano cartesiano. No começo ele não é tão simples, mas com a prática vai se tornando mais tranquilo. Agora vocês vão realizar alguns exercícios. Até a próxima e bons estudos!